de neuroanatomofisiologia. Nossa, é tanta disciplina que... Neuroanatomofisiologia. Vamos nessa. Vamos começar a trabalhar. Vamos lá, meninas. Vamos compartilhar aqui. Só um minuto. Tiramos isso aqui. Prontinho. Como eu conversava semana passada, falávamos exatamente sobre a parte do diencéfalo. Ou seja, falava... Pera, deixa eu só abrir e compartilhar aqui, que está meio lento também. Aqui, cá. Pronto. Agora vai. Estão vendo o slide, garotas? Sim, professor. Pronto, tranquilo. Então, vamos lá. Como eu dizia, então, nós falávamos sobre o diencéfalo. Os eventos associados ao diencéfalo sempre vão estar associados ao sistema, aos chamados centros homeostáticos, ou seja, a questão de equilíbrio em relação a esse corpo. Vocês podem ver que, inclusive, conforme o nosso desenvolver da disciplina, nós estamos da parte superficial, onde falávamos do córtex, e todas as regiões as quais referentes ao quê? A uma série de eventos localizados em grupos específicos do cérebro, tá bom? Então, temos lá a ideia dos córtex, então, com isso, o córtex chamado de pré-frontal, onde você teria na região da testa, o córtex chamado de occipital, na base exatamente o quê? Do crânio. Nós tínhamos o quê? O parietal na sua parte superior e o temporal, o que é ao lado exatamente dos canais auditivos, por sua vez. Então, com isso, esses eventos integrados, eles se partem exatamente de onde? Vão compor também os chamados hemisférios, tá bom? Direito e esquerdo do cérebro, e vão estar certamente sobrepostos ao chamado corpo caloso, que vocês podem ver por aqui. E com isso, você vai ter o quê? Uma integração, um evento no qual esse corpo caloso, ele acaba integrando ao processo, meninas, em que você tem exatamente a integração com as demais regiões do chamado diencéfalo. E quem é o diencéfalo? O diencéfalo exatamente é a chamada região do tálamo, hipotálamo, tá bom? Mais ainda duas glândulas, a glândula pineal e a glândula hipófise, que a gente vai tecer alguns comentários, ou melhor, até cheguei a comentar algumas coisas, mas eu prefiro dar uma repassada com você em virtude dos problemas de conexão que nós tivemos. Então, com isso, o que nós temos aqui? Nós vamos ter eventos, tá bom? Que vão comunicar com as partes mais profundas desse cérebro. Então, consequentemente, vai ser muito importante, porque... Tá, só um minutinho, deixa eu só ver aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí, só um minuto. Laísa. Pronto. Deixa eu trocar uma coisa aqui, só um minuto, meninas. Não, vou sair daqui da conexão, não. Deixa eu só trocar esse slide aqui. Só um minutinho, garotas. De repente fica melhor colocar este aqui. Só um minuto, por favor. Cadê minha matriz? Espera aí. Até a título de visualização, tem outro material aqui que está um pouquinho melhor. Só um minuto. Vou pegar ele aqui agora. A gente vai montando eles e vai incrementando, aí sente falta de algumas coisas. É claro, aqui a gente não é tão bom como estar ao vivo, né? Ontem foi muito legal ao vivo, mas certamente a gente sente falta. Provas não, peraí. Aqui, pronto, matriz, achei. Deixa eu só agora abrir aqui. Eu fiz uma complementação desse material. Ficou mais interessante, exatamente com outros dados aí que eu botei. Deixa só eu abrir aqui o sistema. Está abrindo aqui. Então, como eu vou conversando quanto isso? Então, quando você tem exatamente a questão do quê? Da região do diencéfalo, falar do tálamo é interessante, porque o tálamo ele acaba tendo o quê? Uma integração com várias regiões que vão dar exatamente, terminar em eventos associados a essas duas glândulas que eu citei, tanto a pineal como a glândula hipófise. E por que isso é tão importante, professor?
Porque exatamente você teria a questão de essa integração alimentando aqui, prontinho, agora achei o que eu queria, garotas. Vamos agora projetar em cima disso aqui. Pronto. Gente, o professor tem essas coisas. Vamos lá. Estava sentindo falta disso aqui. Então, peraí. Isso aqui, prontinho, moças. Mas mesmo perdido lá, tem pouca gente em sala de aula. Não adianta que eu não tenho como não ficar preocupado. Eu fico preocupado. Espero que semana que vem todo mundo esteja por aqui. E essa é uma das recomendações que eu vou passar para vocês mais tarde. Então, como a gente estava falando, agora... Estão vendo o slide agora? De novo? Apareceu para vocês? Moças? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, essas estruturas de integração vão exatamente se juntar a, vamos dizer, o tálamo acaba ficando uma sequência. Então, você tendo o hipotálamo, subtálamo, que geralmente também é citado, tá? Não tem tanto evento associado a ele, mas tem um ponto de integração com a glândula hipófise e com a glândula pineal, eu acabo tendo o quê? Eventos somáticos. Eventos exatamente o quê? Vão ser o quê? Refletidos no corpo. Tudo em função do quê? Dos impactos dos chamados hormônios que você vai ter nessa hipófise. Muitas vezes a gente ignora um pouco essa glândula hipófise, mas só que, no caso, exatamente, mesmo vocês tão inteirados em relação à própria questão de psicologia, à própria questão psicológica, ou seja, aos eventos cerebrais, vocês têm que saber também identificar processos somáticos, ou seja, se o indivíduo passa pela sua porta, você olha para ele, você vai ver se ele tem tremores, se ele está com um aspecto de angustiado, um pouco mais estressado, eventos que ele está, de repente, comprimindo as mãos. Então, eventos musculares e eventos exatamente relacionados à glândula, suor frio, por aí vai, tudo isso acaba sendo sinais, evidências de que algo está alterado nele. Você pode dizer, professor, mas pode ser também fisiológico, também concordaria com você, mas pode estar muito associado com os eventos certamente de angústias, de a questão, obviamente, de depressão, diversos itens, tá? Que acabam o quê? Abalando esses centros de homeostase. E lembrem-se, esses centros de homeostase que estão aqui, eles acabam sendo o quê, meninas? A questão exatamente de importante para haver o tal do equilíbrio. Então, esse equilíbrio vai acontecer, tá? Em função exatamente desses centros. E eles vão refletir em relação ao próprio corpo. Mas e daí? Bem, com esse raciocínio, nós olhamos agora esse cérebro aqui um pouco mais bonito, aqui, bem bacana. O que acontece? Você vê que são eventos sequenciais, onde você vai ter aqui, certamente, as regiões do mesencéfalo, e nós passamos lá pelas regiões límbicas. Lembre-se que o sistema límbico, ou seja, giro do cíngulo, a questão exatamente do corpo occludens, a questão exatamente do quê? Da amígdala, todos esses eventos que estão associados com eventos do quê? De memórias, de emoções primitivas, vão ser bastante importantes em virtude disso aí, tá? Isso faz com que haja uma integração. Inclusive, eu comentei logo após o encontro de vocês, algum tempo depois, eu estava lendo alguns artigos e comecei a comentar essa semana com minhas turmas de nervoso, exatamente sobre isso. Qual é a constatação que se está fazendo em relação aos indivíduos? Que é o córtex pré-frontal, essa região aqui que eu estou apontando, ela está sofrendo um desenvolvimento. Ou seja, essa nossa região da testa, ela está sofrendo cada vez mais um desenvolvimento por parte dos neurônios localizados ali. Mas tem uma contrapartida nisso. Porque nessa região do pré-frontal, é onde ocorrem exatamente as memórias associativas. A organização, tipo você olhando agora para sua mesa, ou então se é o celular perto de você, você está olhando a sua periferia, sabe onde está, de repente, um objeto ou outro. Então, com isso, você tem uma noção de espaço. E isso faz com que você também possa ter um senso de organização, conforme eu estou me referindo. Mas só que tem um detalhe em relação a isso aí. É que quando você fala nessa organização, ela obviamente vai depender aí até onde você consegue certamente se manter estável. Então está acontecendo uma coisa bem interessante em função disso. O que eu quero dizer da estabilidade? Que exatamente nesses locais onde tem os freios emocionais, onde tem uma série de eventos aí que fazem essa calibração das nossas emoções, elas estão diminuindo.
E tudo isso está exatamente sendo destinado para onde? Sistema límbico. Um pouquinho antes aqui do evento talâmico que eu estou falando para vocês, do tálamo. E por que isso exatamente é tão importante, professor? Porque quando você transfere do elemento frontal para o límbico, simplesmente eu estou te dizendo o seguinte: tuas emoções, teus eventos, exatamente que são mais o quê? Primitivos, primários, vão entrar em ação. E isso é interessante comentar, porque a gente falar disso da questão de entrar em ação. É que, por exemplo, se você tem algum impacto emocional muito forte, seu sistema emocional mais primitivo, raiva, amor, esses mais intensos, vão passar à frente. E isso não é muito bom, né? Até que eu já brinquei isso com vocês, falando que nunca tome decisões quando você estiver muito apaixonado ou com muita raiva. Você vai se arrepender porque exatamente você toma decisões impulsivas, e essas regiões aqui estão exatamente associadas a essas regiões impulsivas. Aí você fala aí, tá bom, então como é que a gente faz esse controle? Aí entra vocês, psicólogos, toda essa teoria que você tem em relação ao que programação neurolinguística, tudo isso acaba exatamente, são formas de driblar essa evolução, porque é uma evolução que não vai parar. A tendência natural é realmente o frontal, vamos dizer assim, diminuir essa questão exatamente desses freios, tá? Então a gente vai ter que aprender a lidar exatamente com o quê? Com as nossas emoções. É uma coisa que você escuta muito o tempo todo. Mas a questão toda é essa. Você mantendo o seu foco, tá tudo bem. Que você vai conseguir manter-se organizado, manter-se certamente o quê? Com as coisas dimensionadas. Aí tá tudo bem. Mas o grande boom disso aí, e a grande exatamente, vamos dizer assim, eventos disso aí, é que tudo isso é fruto de estímulos que nós estamos tendo com o dia a dia. É o computador que a gente está aqui nesse instante, conversando. São os celulares que ficam rodando aí durante madrugadas a fio. As pessoas, eu não gosto tanto, mas as pessoas gostam lá do seu Instagram, das suas páginas sociais. E os likes que vão sendo dados, que cada like daquele, meninos, pode estar certo. Estimula o cérebro exatamente com doses de endorfinas. É um prazer, uma satisfação você positivar ou você negativar alguma informação que lhe é dada. Você entra, como se diz, entre aspas, entra no clima. O clima de quê? Exatamente fazer com que você possa interagir com aquelas informações que muitas vezes até fogem da tua realidade. Muitas vezes não tem nada a ver com você, mas você compra a história. Vamos dizer de novo, entre aspas. E esse comprar a história, o cérebro acaba viciando nisso. Igual viciar, e pode estar certo, é igual viciar numa droga qualquer, desde drogas abusivas, cocaína, maconha, álcool, o que você quiser, vale a mesma coisa para as mesmas centrais. Onde eu falo de chocolate, onde eu falo exatamente de sexo, falo exatamente de uma boa companhia e falo dos tais likes, das tais regiões. Tudo isso está ligado exatamente a uma mesma região, regiões produtoras de grande quantidade de acetilcolina, de eventos exatamente neurotransmissores. Noradrenalina também, que a gente ainda vai falar muito disso. Então, tudo isso aí acaba estimulando essas regiões e aí vem onde eu quero chegar. Exatamente, vai descer para o tálamo, porque lembre-se, o límbico está aqui e o tálamo está mais embaixo. E repara, você não nota, mas você daqui a pouco, quando você está lá lendo alguma coisa, alguma frase, algum evento, você começa a se emocionar, teu coração começa a bater mais rápido. Com isso, depois nós vamos chegar em sistema nervoso periférico, vocês vão ver que certas ações que estão acontecendo nessa região do sistema nervoso central começa a vir exatamente em direção ao quê? A coluna espinhal e começa a ser distribuída em exatamente para alguns órgãos, via, por exemplo, os 12 pares cranianos, que a gente vai falar dele, os 12 nervos cranianos. Então, isso aí é bastante interessante, porque isso acaba estendendo esse tálamo, tá bom? Com as suas, obviamente, eventos sensoriais. E diga-se aí de passagem, eu estou falando da captação da parte mais periférica, tá bom? O córtex, aquela parte superior, e a integração com a mais interna, que é exatamente essa região tálamo, hipotálamo, até hipófise. Aqui está a hipófise, ó. Lembre-se que daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa glândula aí do tamanho de um grão de feijão. Então, isso, ele tem um poder, e um poder somático muito grande. Ou seja, os eventos hormonais vão impactar muito isso aí. E por que com essa impactação? Só um minutinho.
minutinho. Tinha um gato agitado aqui. Pronto, voltando. Então, como eu estava falando, nós tínhamos exatamente esses impactos sensoriais. E que impactos sensoriais são isso? É só você lembrar do córtex, tá bom? Deixa eu até mostrar aqui ele. Exatamente essa região, em outros slides, você vai ver que tem um somato sensorial aqui, com várias outras regiões. Visual aqui na base, exatamente com a organização da visão aqui um pouco mais acima. Tudo isso integrado, tá? Então, com essa integração, acaba tendo o quê? Certamente, eu posso modificar essas condições. Isso vale através de adrenalina, isso vale, de repente, também, quando eu falar, eu vou comentar com vocês aqui rapidinho, eu fiz esse comentário semana passada, mas vale a ênfase dos hormônios corticoidais. Isso é bem interessante, porque eu vou falar de um evento hormonal, aí vocês vão dizer assim, mas professor, eu estou estudando neurotransmissão, como neurotransmissores, bacana. Mas só que, quando você está agitado, quando você exatamente... Tipo agora, vamos dizer assim, vocês estão aqui, queriam entrar na aula, então aí vocês me comunicaram, professor, estou com problema no link, os meninos estão tentando entrar. Eles ficaram exatamente ansiosos para chegar nessa sala. Então, exatamente, essa ansiedade é transmitida via o quê? Via exatamente hormônios corticoidais. Você vai ter um estímulo aqui, ó, de novo, por parte da hipófise, que vai produzir um hormônio que vai exatamente atuar em cima da glândula suprarrenal, que fica logo acima dos rins, tá? E isso tudo vai ser refletido aonde? Lá no tálamo. E por que isso vai ser refletido lá? Porque exatamente essas regiões vão ser banhadas, enchidas de quê? De sangue. Lembra que essa é uma região muito quê? Extremamente irrigada, por causa exatamente do que vai ter oxigênio, nutrientes, mas não é só isso que vem no sangue. Lá no plasma vai vir também o quê? Hormônios. E um desses hormônios, pode estar certo, é o cortisol. É o mesmo hormônio que quando você acordou de manhã, de repente você lembrou, caramba, o horário da aula, você estava meio atrasado, esse hormônio exatamente fez você levantar. Aí você, antes de tomar café, já estava com energia. Mas por que você tinha energia, já que você gastou tudo durante a noite, exatamente do jantar? Porque o cortisol, ele estimula teu cérebro a trabalhar mais rápido. E isso é normal. Até a hora que você, de repente, vai tomar seu café com leite, vai fazer sua refeição, e você substitui tudo isso pela glicose que você ingeriu, e a insulina vai entrar em ação. São os hormônios exatamente que atuam em cima dos açúcares. Aí o cortisol sai de cena, diminui um pouco mais e entra a insulina. Porque é um grande estímulo que o cortisol faz com o cérebro, tá? E esse estímulo exatamente é refletido através desses eventos aqui. E como eu disse, tálamo, hipotálamo, tudo isso vai o quê? Prolongando essas ações. Então, é claro, o hipotálamo, ele acaba sofrendo uma ação também do tálamo, por quê? Eventos de comunicação vão mexer nessa homeostase. E sempre lembre do seguinte, quando eu falar de homeostase, eu estou falando de modificações do corpo, modificações exatamente de eventos chamados de somáticos. Tanto que isso é verdade, que olha o que está aqui escrito. Regula o SNA. Esse SNA é o quê? Sistema Nervoso Autônomo. Ou seja, é a região periférica. São exatamente o quê? É um sistema que controla o quê? Vísceras. Vísceras? Que vísceras são essas, professor? A do seu corpo. Coração, pulmão, sistema digestivo. São aquelas emoções. Lembra daquela história que exatamente você tem aquela emoção forte e, de repente, você, entre aspas, trava? O travar é isso aí. O travar, exatamente, é você ter o quê? Ficar impactado emocionalmente, você perde a fome, ou então, às vezes, você come desesperadamente, você substitui, joga exatamente para aumento do quê? Da ingestão de alimentos, porque você estimula isso aí. Posso mexer em relação ao equilíbrio hídrico, porque aqui entraria exatamente um hormônio, garotas, que você tem muito importante, deixa eu mostrar só aqui rapidinho. Exatamente nessa região aqui, esse aqui que vocês estão vendo é o hipotálamo, tá bom? Ampliado, aqui, ó, cérebro, corpo caloso, aqui você vai ter sistema límbico, né? Giro do símbolo, e depois começa tálamo, hipotálamo, olha aqui o hipotálamo e a hipófise, tá aqui ampliada. Então, aqui, dessa região a chamada parte posterior da hipófise, a conhecida como neurohipófise, ela vai armazenar uma série de hormônios que a gente chama de hipotalâmicos. Olha o hipotálamo aqui sendo apontado. Bacana.
E o que é um desses hormônios, só para contar para vocês? Como eu te falei, eu estou te dando uma noção de hormônios, não estou falando sobre eles. Eu preciso, às vezes, de um quarto do meu programa do semestre para conversar sobre esses hormônios todos, tá? Porque são muitos detalhes, muitas coisas. Mas uma coisa em especial, eu estou chamando a atenção de alguns deles, porque vão ser exatamente os reflexos emocionais. É o somatizar, que muitas vezes pessoas fora do campo de vocês, às vezes ignora, acha que é irrelevante, ou então, quando joga para o lado machista da coisa, acha que isso é uma frescura de mulher. Isso não é. Ao contrário, isso às vezes é tão impactante que chega a ser debilitante. Você tem uma ideia. É tão impactante que pode exatamente modificar o corpo de tal maneira, esse impacto, que simplesmente o soma, né, o somático, ele muda completamente. Isso, é claro, varia de grau de pessoa a pessoa em função disso. E um deles, que exatamente é um hormônio antidiurético, que você está vendo aqui com o nome de vasopressina. É esse hormônio que vai controlar o quê? Por ser, até o nome já fala, né? Antidiurético, ou seja, ele é contra a urina, ou seja, ele regula a quantidade de urina que você vai o quê? Eliminar. E para você controlar essa quantidade de urina, sabe o que ele faz? Ele absorve e ele faz o controle exatamente da quantidade de água. Então, por isso você está vendo aqui equilíbrio hídrico. Primeiro parênteses, meninas, querem me perguntar alguma coisa desse pedaço que eu falei até agora, que vocês têm alguma coisa a comentar, etc, etc? Vamos lá. Enquanto isso, estou aqui bebendo, falando em água, bebendo uma água. Não, tranquilo. Então tá bom. Se tá tranquilo, tá bacana. Vale para os outros também? Então tá. Vamos nessa. Então, com isso aí tudo, o que vai acontecer? Quando a gente olha o cérebro um pouco mais de perto, repare, eu estou fazendo um corte exatamente aqui na estrutura, um corte sagital nele, eu vejo exatamente não só as chamadas estruturas do núcleo base, que é o núcleo base, ele é entre o sistema límbico, tá? E o mesencéfalo. Então ele fica muito próximo, por isso que vocês estão vendo, inclusive, aqui, eu estava até brincando com o pessoal, isso. Lembre-se que eu não estou enrolando vocês aqui, ó. Repara, olha o meio do teu cérebro e você está vendo a questão da substância branca, ou seja, os neurônios mielínicos, com muita quantidade de mielina. E aqui ao redor, você vendo um pouco mais escuro, isso exatamente é a periferia. E essa periferia aqui é o quê? Substância cinza. Então, com isso, esses neurônios amielínicos, com menos bainhas de mielina. Isso é bastante importante porque teu corpo está interagindo, conversando exatamente com o quê? Com os demais pontos aí, para que haja exatamente uma interação. Então, não esquece disso não, tá bom? E outra coisa que é bem importante é o quê? É que tudo isso vai fazer com que haja essa interatividade com os hormônios, tá bom? De várias maneiras. Já dei, inclusive, não vou me estender mais tanto nisso, porque a gente vai falar isso mais adiante, quando eu comentar sobre a própria gravidez psicológica. Então, a gente vai comentar mais sobre isso. Mas sempre existe um braço interativo desses hormônios, como a gente, inclusive, comentamos semana passada também na aula presencial. Nós falamos exatamente que o quê? Que os hormônios que estão aqui, no caso também, o que é produzido na parte anterior, tá bom? Chamada adenohipófise, ele vai influenciar de várias maneiras nesse organismo. Desde hormônios que trabalham por longo prazo, como, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, e às vezes acho que, inclusive, você já deve ter visto, se não viram, vão ver isso em literatura, que, por exemplo, crianças que sofrem exatamente pressões psicológicas podem ter comprometimento no crescimento. Aí imagina por que é isso. Porque exatamente você vai ter uma adenipófise no meio do caminho. A adenipófise é quem produz o hormônio do crescimento, GH. Então, com isso, os ossos, o crescimento, o desenvolvimento da criança, se ela for muito pressionada, for muito cobrada, exatamente vai ter um reflexo somático em função disso aí. Deve haver a cobrança? Deve, porque a questão também do, vamos dizer assim, o estresse, entre aspas, que te estimula, que te leva a estudar, que te leva a se movimentar, que te leva exatamente a fazer as coisas do teu dia a dia, ele é bastante interessante. Ao contrário, ele é bastante útil para você. Mas, é claro, o excesso pode vir a provocar uma série de complicações no sistema nervoso e certamente fazendo com que haja o quê? Alterações, obviamente, nos campos
desse indivíduo. Então, com isso, eu posso ter sérias alterações, comprometimentos, certamente, de regiões cerebrais, tá bom? Que podem causar reflexos em todo esse corpo, obviamente, dos nossos pacientes, das pessoas em geral. E daí? Tudo isso faz com que você tenha, até para facilitar a localização, o tálamo localizado o quê? Em frente ao chamado terceiro ventrículo. Deixa eu voltar aqui de novo o meu cérebro para mostrar isso. Lembre-se que os ventrículos, até como que é material que vocês estão estudando aí para a prova, exatamente é o quê? É um dos locais onde há a produção do quê? Do líquido céfalo-raquidiano e o líquido cérebro-espinhal. Aquele que protege exatamente o sistema nervoso. Perdoe. Isso faz com que você tenha o quê? Onde a posição física dele é aqui. A posição física dele é aqui, um pouco acima do hipotálamo. Então, isso faz, inclusive, que ajude você a localizar o tálamo, tá? E o que que acontece? Esse posicionamento, tá bom? Ele vamos dizer, o terceiro ventrículo ajuda nessa geoposição, vamos chamar assim, exatamente do local. Por quê? Ele se encontra mais ou menos no centro das atenções do próprio que estrutura nervosa. Isso faz com que ele tenha todos esses eventos de influência, tá bom? E está associado com outros pontos, que aqui a gente não entra em tantos detalhes, esses dos chamados núcleos do tálamo, onde você tem centrais de retransmissão e associação. São exatamente esses chamados núcleos intralaminares, tá? Então, e reticular. E por que que eles são tão importantes? São eles que jogam informações tanto em direção ao córtex, como jogam o quê? Para partes mais internas. Então, isso acaba fazendo uma integração. Esse diagrama que vocês estão vendo aqui agora. É como se o tálamo, de repente, tivesse o quê? Com os braços abertos, fosse uma pessoa com os braços abertos, e de um lado estariam vocês, e vamos dizer que do outro lado estivesse eu. E ele esticasse a mão e segurasse as nossas mãos. Então, com isso, ele acaba sendo um centro integrado. Ele acaba modulando exatamente o quê? Respostas que vão vir do córtex, ou seja, os estímulos, né, auditivos, a questão certamente aí, de eventos visuais, tato, vários deles, tá? Os somatos sensoriais, e vão ser exatamente o quê? Jogados em direção ao que é o tálamo, para que haja uma resposta. Então, com isso, o tempo todo ele faz essa integração. E no meio do caminho do tálamo, você vai ter o quê? Hipotálamo e hipófise. Então, com isso, esse lado exatamente estimulante vai ser dado por isso aí. Tem uma outra coisa que eu não comentei aqui, tá? Que vale a pena comentar, que é exatamente a questão de quem? Deixa eu também voltar de novo. Aqui nessa região, que está bem pequeno aqui, está melhor aqui, é exatamente a glândula pineal. Opa, voltando para cá. Lembre-se que a glândula pineal, ela produz o quê? Melatonina. Melatonina é um hormônio que faz o quê? O controle exatamente do quê? Dos eventos de sono. Então, às vezes, o que vai acontecer? Se você hiperestimula lá com o celular, fica lá até tarde conversando lá com os amigos, namorada, aquela coisa toda, e depois você vai simplesmente fazer com que haja o quê? Você vai tentar dormir e você está com uma hiperestimulação no cérebro, você não consegue. Você perde exatamente um ritmo que é muito comum e importante para nós, seres humanos, chamado ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano é um ritmo biológico em que você faz o quê? Vocês acordaram de manhã cedo, se prepararam, tomaram o cafezinho de vocês, vieram para a sala de aula. Bacana, estão estudando. Daqui a pouco vão lá, vão fazer seus eventos particulares. Depois vão almoçar. Depois vão ter outros eventos à tarde. Depois vai chegando o período da noite, você vai sentir cansaço e vai dormir. Isso é um ritmo biológico. Você exatamente é um padrão de cada um. Ah, professor, mas eu durmo 8, durmo 6, durmo 4 horas. Isso depende, mas você precisa dormir. Porque exatamente esse período que você vai ter o quê? Reposições celulares, reposições de estruturas. Então, vários eventos aí vão te ajudar exatamente a fazer com que haja o quê? Vamos chamar dessa maneira, esse controle do corpo e controle do próprio cérebro. Ele necessita desse sono. Então, a glândula pineal vai ser bastante importante. Mas se você tiver, voltando para cá de novo, esse excesso de estimulação, você pode perder exatamente essa regulação. E ter exatamente essa carência de sono, ter exatamente esse déficit, né, a famosa ressaca de sono, você não consegue funcionar direito, você não consegue trabalhar, se focar. E é importante
foco, trabalho, tudo isso aí. Tudo isso aí vai estar associado ao quê? Exatamente a, vamos dizer assim, essa interatividade que você tem com o ambiente. Então, essa interatividade que você tem com o ambiente acaba sendo prejudicada exatamente caso haja exatamente um cansaço excessivo e fora do comum em função disso aí. Dúvidas, alguma coisa, algum comentário? Tudo bem. E daí? E daí, chegando no cérebro, novamente, lá vamos nós olhar ele de novo nesse parâmetro geral. Estou quase saindo já exatamente dessas regiões, estou chegando às regiões finais, exatamente lá da região da ponte, bulbo, tá bom? Daqui a pouco nós estamos falando disso. E o que acontece lá do tronco, né? Do tronco cerebral, essa região aqui. E o que acontece quando a gente falou de tudo isso? Cérebro, exatamente evento límbico, depois mais para baixo no tálamo, hipotálamo e as glândulas hipófise e a glândula pineal. É que você nota, até olhando isso aqui agora, que a região cortical, apesar de você ter várias regiões exatamente com diversos controles, olha como eu falei para vocês, visão aqui, ou a questão exatamente da organização visual, o chamado movimento visual, mais acima, inteligência espacial, tá bom? Então, e mais aqui em cima, tato, e por aí vai, alguns estão exatamente associados uns aos outros. Olha o planejamento motor aqui, que é extensivo mais para cá. Tudo isso acaba interagindo e acaba sendo influenciado pelas regiões mais profundas. E por quê, professor? Porque exatamente a questão da interatividade com essas regiões mais profundas está muito ligada à neurotransmissão. Está muito ligada exatamente aos acessos que os neurotransmissores vão te dar exatamente em função desse processo integrado que você tem dentro do sistema nervoso. Tá? Isso é essencial, garotas, para que isso aconteça. Então, é claro, isso faz com que você tenha o quê? Esses níveis de sintonia e vão ter outros que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, que é o próprio cerebelo, tá? Ainda falta a gente falar dele. E vocês vão ver que tem uma sintonia fina, muito importante. É aqueles movimentos mais grosseiros, estão associados exatamente às partes superiores e as partes, digamos assim, de detalhes, desvio, noção de espaço, vai estar muito associado ao cerebelo, que eu vou falar dentro em breve em função disso aí. Bem, isso faz com que você tenha o quê? Esse cerebelo, e aí falando, aproveitando já no gancho, já falando dele, exatamente essa parte de coordenação motora. Ele vai te dar exatamente esses processos de equilíbrio. Esse equilíbrio, exatamente, envolve o equilíbrio mecânico em si. Você ficar em pé. Professor, mas isso aí não é o ouvido interno, não é exatamente ele que te dá esse eixo, exatamente no aparelho auditivo? Mas você tem um importante controle do cérebro em função disso. Consequentemente, essas ações motoras, tá bom? Exatamente, a própria questão dessa aprendizagem motora, é aí que vem uma parte também muito interessante, a sua organização de periféricos, ou seja, você ao seu redor, você sabe o que está à frente, atrás, dos lados, é uma noção muito importante, tá? Do sistema cefálico. Inclusive, a própria aprendizagem que acontece na infância envolve isso aí. É a criança brincando, convivendo, correndo lá no jardim de infância, tendo aquelas brincadeiras de socialização. Tudo aquilo ali faz com que ele tenha uma noção de espaço. Tá? Então, isso é importante porque vai dar coordenação motora. Por isso que sempre se diz que se aprende. Isso é muito importante que, mesmo a gente nascendo, e a gente nota que às vezes tem crianças que são um pouco mais assim, um pouco mais agitadas, derrubam as coisas, ela, com o passar do tempo, vai incorporando essa aprendizagem, isso vai ajudar demais a ela exatamente a fazer com que haja o quê? Um processo onde esse indivíduo possa incorporar exatamente o quê? Essas ações. E como todo cérebro, e como todo ser humano, e como todos nós como indivíduos, nós aprendemos tudo, tá? E é claro, esse aprender exatamente te leva o dia a dia a ser mais produtivo, ser mais exatamente o quê? Uma incorporação. Como eu falei para vocês, nós somos grandes esponjas. São esponjas exatamente que vão absorvendo informações e vamos o que incorporando aí aos nossos trilhões aí de sinapses que temos aí pelos nossos bilhões de neurônios em função disso aí. Tá bom? Isso faz com que você tenha exatamente essas noções, exatamente dos chamados o que eventos de organização, perdão, organização não, esse senso de espaço. O cerebelo vai estar muito envolvido com isso aí. Eu consigo antecipar movimentos. É mais ou menos o seguinte: você está andando na rua,
no meio da multidão. Por que você não tromba direto com a pessoa na frente? Ah, porque eu vi. Tá, você viu, mas só que você calculou. Você não percebe, você calcula. A pessoa está vindo na sua direção, você sabe a hora que você pode desviar. Você não desvia a 2, vi a pessoa lá a 1 quilômetro de distância e desviei dela. Não. Você praticamente está em cima, próximo, às vezes alguns centímetros você consegue desviar, sem dar esbarrões. Isso é exatamente quem faz é o cerebelo. Ele mostra exatamente, ele não só calcula os espaços, frente, trás do nosso corpo, laterais, mas também ele faz o quê? É como se ele, vamos dizer dessa maneira, ele antecipa movimentos. É quase aquela história que você diria, mas é meu anjo da guarda, é aquele que me soprou no ouvido e chegou, desvia para a direita, para a esquerda. Tá, pode até ser, tudo bem, respeitando as incumbências de cada um, o seu perfil religioso, mas tem também um forte aparato do cerebelo. Ele vai te ajudar nisso aí, ele vai exatamente calcular trajetórias, calcular espaços, inclusive prevendo, e você tem uma ideia, ele chega ao ponto de prever comportamentos. É mais ou menos você está mais ou menos não, é a noção de você estar caminhando em direção a alguém, de repente sai uma outra pessoa do outro lado e vem na tua direção. Você é capaz, exatamente, mesmo vendo a pessoa à tua frente, a qual você está se destinando, você parar para outra pessoa passar. Você calcula isso, você estima. Então, é um senso exatamente de previsão. E essa previsão é dada pelo cerebelo. Perguntas? Alguma coisa? Tudo certo, meninos? Tá tudo tão fácil assim, garotos? Vamos lá, deixa eu ver aqui. De repente vai que dormiu. Tô aqui falando sozinho. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Almira, Eliane, Járcia, Jeane, Laisa, Luzicleia, Renato. Tô falando meninas. Bom dia, Renato. Sulane. Bom dia, professor. Presente. Tô aqui, menina, você não fala nada, menino. Fala, você fala só, eu tô aqui. Tô aqui, meninas. Então, meninos, alguma coisa, algo esclarecer, alguma coisa que não ficou claro? Se tiver, é hora de falar, ok? Então tá bom. Vamos lá, então vamos continuar. E daí, professor, porque tá fácil demais, tá bem tranquilo, tá light isso aqui. Então tá bom, vamos nessa. Estamos praticamente, se eu já não acabei, deixa eu dar mais um cliquezinho aqui. Só um minutinho, acho que eu já acabei. Prontinho. Lá se foi exatamente cerebelo. Caramba, professor, passou praticamente sistema nervoso central e eu nem vi. Então, pronto. O que acontece aí? Quando nós falamos exatamente disso, obviamente, quando falamos dessa questão do próprio sistema nervoso central, lembre-se que você ainda tem mais uma parte a ser falada. Deixa eu só retirar isso aqui. Peraí, meninas. Só remover isso. Só um minutinho. Aí, garotas. Vou remover esse aqui. Nossa, cadê ele? Estava aqui agora. Vamos lá. Só um minuto. Pronto, cerebelo acabou aqui. Vamos agora para tronco encefálico. Peraí que ele resolveu travar. Trava não. Tudo bacana. E aí estamos chegando exatamente. Pronto, agora deixa eu partilhar agora aqui com vocês. Voltando. Meninos e meninas. Pronto, meninos e meninas. Agora está tudo certo. Tronco cefálico, que aí a gente vai coroar exatamente o nosso sistema com o tronco cefálico e medula espinhal. Então, com isso, falar de tronco cefálico é falar, para começar, o quê? Do mesencéfalo. Aí você vem com o último trio, antes de chegar na medula espinhal, que está aqui embaixo. Você vai ter o mesencéfalo, ponte e bulbo. Eles são importantes? São, porque eles vão se somar exatamente esse controle que você teria o quê? Em relação aos demais, que eu até repetir. Você, professor, estão falando de controle postural ainda agora, em relação a movimentos, ligado lá ao cerebelo, a regiões corticais, sim. Mas lembra sempre de um todo, sempre enxergue o sistema nervoso da seguinte maneira, meninos e meninas. A questão do que ele, quando ele tem uma ação, tá bom? Em relação ao teu corpo, você raciocina algo, apesar de eu estar falando pontos específicos, tá? Para exatamente que você tenha essas ações,
é muito importante que exatamente você enxergue que o cérebro participa no seu cômputo geral. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com você isso aí? É que, repara uma coisa aqui em especial, vou te dar um exemplo. Mesencéfalo, você tem o quê? Uma ideia, um controle do sistema visual. Acabei de falar para vocês que a parte do occipital, ou seja, a base do seu crânio, tem exatamente a região do occipital, onde você tem o quê? Neurônios associados com a visão, e logo acima, exatamente as regiões que são o quê? Da organização visual. Ah, professor, então quer dizer que ali, mais o mesencéfalo e outras regiões vão controlar a visão? Isso mesmo. Você acaba tendo um somatório de diversas regiões com esse acesso aí. E o mesencéfalo também trabalha com sistemas auditivos, que até eu comentei com você, né? Lembra lá na história do tálamo, que eu estava falando exatamente que você tinha o quê? Eventos sensoriais, tá bom? Exceto o olfato ali associado, então você vai ter ali, vai ter outras regiões um pouco mais superiores, tudo isso ligado à audição. Então isso faz exatamente que você tenha o quê? Controles sobre outras regiões. Tem somente isso? Não, você também tem exatamente a questão da consciência. Ou seja, tipo aqui agora, nós estamos conversando, tá? Então você sabe, você belisca em você sabe, poxa, é real, aqui é realidade. Eu não estou dormindo, não estou sonhando. Exatamente no fato real. Então, isso, quem responde por isso, é exatamente o mesencéfalo. Ele vai te ajudar a te dar esses estados de consciência exatamente do que você está vivenciando naquele determinado momento. Isso se soma ao quê? A ponte, a região da ponte, onde você vai ter lá retransmissão exatamente de informações dos próprios eventos, tá bom? Cerebrais, ou seja, estou falando lá do hemisfério cerebral, direito e esquerdo. Você consegue ter essa integração, tá bom? E por que tem essa integração tão grande, professor? Estou falando exatamente do extremo, já lá indo para a coluna vertebral, e você está falando de um pedaço do hemisfério cerebral lá em cima. São as sinapses. Os trilhões de sinapses fazem que você tenha exatamente esse dinamismo. E aqui vai ter um evento bastante importante, somático, que a gente chama de controle de respiração. E por que esse controle de respiração é tão importante, meninos e meninas? É porque exatamente você vai ter um controle involuntário. Eu já até falei isso para vocês. Eu não posso pedir para vocês, ó, meninos, segura aí a respiração por 2 horas, depois volta a respirar. Não dá, né? Então, é praticamente automático, você é forçado a voltar a ter seus eventos respiratórios. E por que isso é tão importante? Por que isso é exatamente tão marcante? É porque essas regiões aí vão fazer com que você possa fazer o quê? Uma interação com centrais de regulação. São centrais que impelem você a respirar conforme o ritmo que você precisar dos teus músculos. Vamos dizer, se você estiver mais agitado, vamos pensar assim então, para a praia de vocês. Vocês estando mais agitados, estando exatamente com eventos em que você necessite de raiva, você está com um sentimento de raiva, um sentimento emocional muito forte, você tende a respirar mais rápido, mais intensamente, né? Aquela respiração que fica ofegante. Então, exatamente essa regulação da respiração é dada pela ponte. A ponte vai exigir isso. Mas por que ela exige isso? Porque exatamente o teu metabolismo está maior. Se o Perdoe. Ou se as células exatamente estão exigindo mais trabalho, porque de repente você está fazendo o quê? Alguma atividade na qual vai exigir das células, as células vão precisar mais o quê? De oxigênio e mais de nutrientes. Então a tendência natural é você respirar mais rápido. Isso arrasta a ponte para outro ponto, que exatamente é o bulbo, onde você também vai ter uma parte de coordenação de respiração, mas agora vai estar junto o coração. Então, o coração vai entrar aí como o quê? Esse movimento, que exatamente é o batimento, onde você vai ter o acelerado, que é a taquicardia, tá? E o reduzido, que é chamado bradicardia. Brad vem de brados. Brados é exatamente redução em grego. Então, bradicardia faz com que esse coração aumente seu batimento e diminua. Mas ele consegue bater, ele bate constantemente, direto, digamos. Ele fica lá batendo durante 3 horas, acelerado. Esse é o ponto. E isso é uma coisa interessante também. Ele tem como controlar isso. E como assim? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que por algum motivo vocês têm um impacto emocional com algo. Esse algo acelera o coração de vocês. Bacana. Mas ao mesmo tempo que, isso vocês vão ver bem quando chegar no sistema nervoso periférico. Apesar de você ter um estímulo, tá? Eu vou te contar depois que existem receptores específicos no coração, tá? Existem receptores diretamente ligados do sistema nervoso periférico.
vocês vão notar o seguinte, que ao mesmo tempo que você o acelera, você entra em taquicardia, ele também consegue desacelerar, consegue diminuir esse batimento cardíaco, ou seja, bradicardia. Então, ao mesmo tempo, numa balança, igual aquela balança que eu mostrei para vocês no início dos nossos trabalhos, ele acelera, diminui o tempo todo. Há uma regulação disso aí, há um equilíbrio. Então, o coração nem fica todo o tempo acelerado, nem fica todo o tempo, obviamente, com eventos aí diminuídos em função disso aí. Então, isso é bastante importante, por quê? Porque isso vai caracterizar exatamente o ritmo também o quê? Do teu corpo em relação a isso, tá bom? Então, isso vai fazer com que haja o quê? Só um minutinho aqui, meninos, deixa eu ver se tem alguém aqui. Peraí. Tá tudo bem. Chiquitinho. Então, isso vai fazer com que haja o quê? Vamos dizer, esse ritmo, tá bom? Acelerado desse corpo. E esse ritmo acelerado do corpo vai precisar que haja o quê, meninas e meninas? Exatamente essa possibilidade de você ter aí um controle respiratório em função disso aí, tá bom? Então, isso vai ter sempre associado não apenas a movimento dos pulmões, como também movimento do coração. Isso arrasta uma outra coisa, que é a questão exatamente de quê? Desse movimento do evento, né? Movimento não, melhor prefiro falar evento da pressão sanguínea. Porque uma coisa é associada à outra. Lembra que eu estava falando de equilíbrio hídrico ainda agora, exatamente associado lá no hipotálamo? Você tem a pressão sanguínea. E o que é a pressão sanguínea? A pressão sanguínea está exatamente organizada e dita para que haja o quê? Exatamente o volume do sangue, tá? Então, esse volume sanguíneo, ele pode aumentar ou diminuir. E por que ele aumenta ou diminui? Exatamente pelas quantidades de água que você vai ter ali dentro. Então, com isso, a pressão arterial, ela começa a aumentar em virtude disso, porque você tem um volume de água e essa água pode ser eliminada ou não. Lembra do hormônio antidiurético que eu acabei de falar aí dele? Exatamente estaria associado muito a essa pressão sanguínea. Então, isso é bastante importante em virtude disso. Então, o que vai acontecer nisso? Você vai ter outros eventos ainda. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Dentro da região do chamado bulbo, ou medula oblonga, também conhecido como medula oblonga, exatamente destinado a quê? Exatamente a outros processos que vão ser independentes da tua vontade. Por exemplo, a questão da tosse. A tosse é um evento que faz com que você possa eliminar eventos que estejam obstruindo o sistema respiratório. Então, há um sistema involuntário, um sistema controlado pelo sistema nervoso que faz com que você tenha uma tosse. Ou algo que esteja obstruindo, ou então, às vezes, vícios como fumo. Isso pode acontecer, gerar essa tosse involuntária. Eventos de deglutição e vômito são interessantes, porque a deglutição é um ato que você tem o quê? De mastigar, tá bom? Você mastigar algo e você simplesmente fazer o quê? Engolir. O engolir vai ter todo um movimento involuntário, ao longo de quê? Um tubo que vem depois, você engole o alimento da boca, ele vai em direção ao esôfago. E do esôfago você vai deslocando isso até os órgãos, ou seja, estômago, intestino, vários eventos aí. O evento contrário é o vômito. Esse vômito exatamente também vamos dizer assim, protetor em relação a esse corpo? Mas é claro, existem situações em que o indivíduo, tá, simplesmente ele pode provocar esse vômito. E aí, às vezes, está associado com algumas patologias, que a gente depois vai conversar um pouquinho. Exatamente a ideia da bulimia e anorexia. São aquelas metas, aquelas perseguições de, vamos dizer assim, de idealizações físicas, plásticas, que são simplesmente inalcançáveis, né? Então, com isso, já gerando frustração do indivíduo. E o indivíduo tende ao quê? A comer, vomitar o tempo todo. E isso é um processo muito perigoso, porque você força exatamente a um processo em que você faz a expulsão do alimento, e o que acontece aí? Se o indivíduo não se controlar, vai chegar uma hora que ele vai perder essa regulação. Depois eu vou mostrar, inclusive, isso. Que os nervos que controlam isso estão associados ao chamado 10º par craniano. Você tem 12 pares deles. E esse 10º par craniano controla o quê? O movimento peristáltico, esse movimento exatamente que apoia você mastigar, você engole o alimento, ele segue pelo tubo digestivo, tá? Então isso é bastante importante, eventos cardíacos. E é claro, se você perder isso aí, simplesmente você pode ter uma grande dificuldade a voltar a se alimentar normalmente, tá? Então há uma associação disso.
E vocês, exatamente, meninos, na posição de vocês obviamente, psicólogos, terapeutas, por aí vai, vocês exatamente têm o quê? A responsabilidade de tentar exatamente fazer com que haja o quê? Desapareça esses pensamentos, né? Ajudar as pessoas contra exatamente essa obsessão, às vezes, chega a ser obsessão, frente a essa questão estética, tá? Então, isso é bastante importante em virtude disso aí, tá? Comentários, dúvidas, alguma coisa? Então, tá bom, tudo certo. Só um minutinho. Deu uma travada aqui no sistema, peraí. E aí, professor, como foi ontem? Foi tranquilo o sistema? 10 garotas. Só souberam? Tinha lá uns, sei lá, quantos alunos? A turma toda, a turma toda não, exagero mesmo, só 4 ficaram online. Os Sim. outros 25 estavam em sala. A diretora esteve lá, foi bem legal. Foi bem bacana. Ai, que travada aqui. Vocês, da próxima vez, a gente ainda vai ter um novo encontro. Vê se aparecem. Tá certo. Legal, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí, Semana que vem é semana de prova, né? Aí, no caso, na outra Isso, depois, né? tá previsto o nosso próximo encontro, meu encontro com vocês, dia 21 de outubro. Após, exatamente, vem o feriado de 12 na outra semana. Apareçam lá, é legal. Então, É uma tá bom. interação boa. Vocês vão ver que Vou aparecer, sim. não acostume com essa coisa online, tá? É muito perigoso, eu diria isso. Porque a gente. Não, é sério, o cérebro gosta de dar uma acomodada, mas é interessante essa troca entre a gente. Não é apenas professor-aluno, mas também entre vocês próprios. Olho no olho, menino. Vocês é quem mais deviam estar falando isso, né? Eu não. Eu sou biólogo da história. Vocês são os psicólogos. Vocês sabem que exatamente o olho no olho é que funciona. Você descreve, você vê o espelho das pessoas. Isso é importante. Então você não pode entrar naquela redoma de que estou aqui, aí começa a jogar. Tudo bem, tá bom, respeito quem, obviamente, quem tem suas questões aí sanitárias, pessoas mais velhas convivendo, coisas do gênero. Ou então, assim, suas doenças de base, tá tudo tranquilo. Mas tem formas de a gente continuar mantendo a convivência com todas as que o controle sanitário. E detalhe, volto a dizer, vocês vão ser muito necessários para esse novo mundo que está chegando aí. Então, vocês podem estar certos, vocês é quem mais vão estar com o olho no olho das pessoas. Porque vai ter uma legião de pessoas deprimidas, uma legião de pessoas aí que estão chegando com uma série de problemas, que pararam... A gente tem como fazer as coisas com segurança, né? Semestre passado mesmo, eu tive a oportunidade de participar do estágio presencial. Tava tudo home office. E aí eu não tinha ainda tomado a vacina, viu, professor? E aí eu falei, entendi. não, eu precisava da minha prática, eu estou finalizando o meu curso. Eu falei, não, a prática eu preciso ter a prática, vivenciar mesmo no campo. E aí era até num lugar, era arriscado, porque por conta que era de uma ala hospitalar, Entendi. e avaliação psicológica. Eu falei, não, eu vou. E aí, chegando lá, eu tomei todos os meus cuidados. E aí, quando tava para finalizar o estágio, o que aconteceu? O estágio, que é com a Unime, conseguiu colocar o nosso nome para se vacinar. E a gente se vacinou, se protegeu e conseguiu estagiar com mais segurança. Ou seja, e se eu ficasse em casa, você está entendendo? Eu sei que existe particularidade. Eu não ia ter a minha prática, tá entendendo? E aí, com essa, posso dizer, coragem, né, e precisão também, que eu precisava na minha prática, eu consegui me vacinar antes do tempo, né, da minha idade. Tomei a segunda dose em maio, Deus, quando eu tomei a segunda dose? Não, mês passado. Tomei a segunda dose mês passado. Quer dizer, assim, uma vitória para a psicologia, né? Proporcionar aos alunos que estão em campo de atuação tomar a vacina, né? Se proteger, não perder essa atuação. Porque Claro. enquanto psicóloga, ou enquanto estudante de psicologia, o momento de errar e de aprender é agora. Que aí vai ter, eu vou aprender com meus erros, mas lá dentro, lá fora, quando eu estiver formada e eu errar, eu vou responder comigo mesmo. Então, assim, o tempo de errar e aprender é aqui agora. Então, esse momento é importante do aluno, né? E eu acho isso importante, não só a própria questão do estágio, e como Sim. você me perguntou, Mi, a questão da gente poder interagir pessoalmente. E por que isso é tão importante? Deixa eu só falar aqui. Aqui, a própria Sulane pode falar isso.
Ela até pode dar um relato em relação a isso. Você vê que a aula é diferente. A pessoa pode me explorar mais. É uma coisa na qual, querendo ou não, meninas e meninas, é diferente. Aqui eu sei, vocês podem me perguntar, deixo vocês pararem a aula, na hora que às vezes não dá, ó, dá uma segurada na pergunta. Isso é uma coisa. A câmera é uma coisa, mas te garanto, olhar no olho da pessoa, conversar, interagir, é diferente. Vocês próprios mudam. Vocês mudam radicalmente. Ontem mesmo você viu um grupo de pessoas exatamente isso. Eles próprios não se conheciam pessoalmente. Vocês são, deixa eu não falar bobagem, vamos lá. Vocês são o quê? Vocês são terceiro, nono, décimo semestre, né? Eles são o Sim, quê? Terceiro semestre, tudo bem, vocês estão também nessa situação, que eles já estão com um ano e meio de curso e ainda não botaram o pé na faculdade. Eles são todos terceiro semestre e nunca foram à faculdade. Foi a sim, primeira vez ontem. Então, querendo ou não, aquele senso de emoção, aquele senso, obviamente, de envolvimento. A sim, diretora foi lá acolhê-los também. A Helena teve lá como coordenadora acadêmica, a Camila, e a diretora da instituição, a professora Simone. Então, sim, esse trio foi lá junto comigo, eu estava dando aula, nem eu sabia, sim, nem eu lembrava disso, para você ter uma ideia. Eu fui tão. É que eu sim. falo que é tão mecânico essa coisa que eu fui lá e eu achei que era apenas a gente ter nossa aula, conhecer, etc. Daqui a pouco chegou elas, eu parei pensando, peraí, o que está acontecendo? Aí elas falaram, nem eu estava sabendo, você tem uma ideia. Porque exatamente estamos nesse distanciamento. Sim. Isso é. Não tem como não ter outra palavra. Isso às vezes é um pouco insalubre esse lado, porque a gente perde essa coisa humana e a gente precisa disso. E, como eu falei, quem tem que estar falando isso não sou eu, não, é vocês. Vocês são os psicólogos da história. E vocês sabem disso. E o cérebro, eu estou mostrando para vocês como ele sofre com isso. Ele sofre muito, te garanto isso. Tanto que ele sofre que ele reclama. Como é que ele reclama? Exatamente com esses eventos somáticos que a gente está falando todos aqui. Pode estar certo que várias coisas vão alterar nesse metabolismo em função disso. Entendeu? Pode. A gente perdeu o nosso espaço com a pandemia e agora a gente está tendo a oportunidade de conquistar esse espaço, né? Não é É um verdade? gancho muito interessante esse. Sim. Vocês estão vivenciando uma coisa agora que é bastante importante, essa retomada. Não tenham medo exatamente disso. Eu acho que é igual aquele cara que sabe nadar, só para a gente poder fechar isso, dar uma continuada, mas é o cara que sabe nadar. Ele se afoga a partir do momento que ele vai avança muito lá no mar. Mas se ele manter os cuidados, tudo isso, ele vai continuar nadando sem se afogar. Então, acho que seria também isso. A gente tem que voltar a viver essa interação, tem que voltar novamente ao nosso espaço. Cada um tem seus motivos em particular, respeito-os. Então, mas tem que perder isso, porque tem certas coisas que eu não posso repetir. A própria Sulane, como eu falei a você, ela é o melhor exemplo disso. Eu não posso repetir o que foi o evento, encontrar com o estudante com vocês. Eu posso descrever. Se me perguntam como é que foi, eu falo, foi assim, assim, assado. Mas você tem que vivenciar. E vocês sabem também, jogando para a praia de vocês de novo, que essa vivência é o melhor caminho para a gente poder exatamente, não apenas se conhecer, mas também poder aproveitar, tirar mais, principalmente quando você fala a relação É tomar professor. o espaço. Claro, claro, ocupar um espaço. Ó, vamos nessa. Verdade, professor. Concordo perfeitamente. Né, O dona Sulane? Bom convívio é dia. muito importante. Fala aí, E o que bom você dia, achou? Foi muito professora. chato me encontrar lá? Foi muito enjoado? Você, aquele Não, cara, graças a Deus eu voltei para cá. Conta aí para eles. não, foi maravilhoso. É bacana. A aula A gente teve um presencial. É papo. outra coisa, né? É outra coisa. Mesmo lá, você tem uma ideia, mesmo lá com a dificuldade, o computador travou, teve aquelas Sim. questões de operacionais, querendo ou não, ela conversou comigo, ela tirou as dúvidas dela, e eu tirei, e eu também aprendi a conhecê-la por esse motivo. E a mesma coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Não estou brigando, não, continua no mesmo jeito. A aula vai ser gravada, vai estar tudo bonitinho, o conteúdo vai estar lá, bacana. Mas é uma coisa muito legal a gente poder se encontrar por esse motivo. Pense O uma contato coisa. humano. Oi? Perdão, Solane, não te entendi. Ter o contato humano, O o contato olhar humano, um para o olhar. outro, Claro, pô. pessoalmente. Vocês estão olhando aí, tá bom, tô vendo vocês, ou melhor, eu tô vendo vocês, tá? Mas eu tô vendo os ícones, e você, eu nem eu vejo vocês. E o que que acontece nisso? Vocês, e volta, aí, é por isso que eu falo, é interessante dar aula de psicologia, que tudo tem a ver com vocês nesse aspecto. Você faz uma leitura da pessoa. Querendo ou não, a gente sempre faz uma leitura. E essa leitura é muito melhor traduzida, adensada, quando você olha olho no olho. Olho no olho é indispensável, que eu estava falando ontem para eles. Você é outra coisa eu estar aqui olhando nos olhos de você e vocês olhando nos meus olhos. Então você vê o lado
querendo ou não, da verdade, ao lado do conhecimento, do como a gente se interage, como a gente está interessado ou não, consegue despertar em vocês. Porque eu falei para eles, eu tinha lá 25 alunos, mas se eu não tivesse todas essas questões de ter que gravar, eu estava andando pela sala inteira. Eu ando pela sala inteira, eu vou até o fundo, volto. O pessoal está lá quase cochilando, eu chego, acorda, aí volto, trago para cá. E essa interação é que é o legal. E vai ser um capítulo que eu não vou poder repetir com vocês. Vocês vão passar, com fé em Deus, tudo tranquilo aí por neuroanátomo, vão seguir seu caminho, já estão se formando. Então, tem coisas que não vão se repetir mais. São capítulos desse livro aí que não vai ter mais repetição. Seguiu, foi. Então, aproveita esse agora, exatamente a gente vai ter essa chance, como eu disse. A gente se encontra agora de novo. 21 de outubro é o último. Depois não tem mais. E aí depois acabou. Então, aproveita, tenta fazer, se organizar e já pensa aí talvez como vocês possam ir à faculdade. Vão conhecer lá, vão respirar um pouco aquele ar, entre aspas, é claro, de máscara, mas tudo bem. Mas vão respirar. Gente, a gente não pode acostumar com isso. Eu vou sempre ser enfático. Até eu falo isso como imunologista, porque eu sou imunologista. Então, eu falo isso, que apesar de ter toda a imunologia, todos os sistemas de defesa, todo esse blá 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 que você conhece, que a gente poderia falar, o mais importante é respirar gente. A gente precisa de gente. A gente não é ilha, tá? A gente é ser social, ser sociável. Tanto porque a gente está o tempo todo aí interagindo com todo mundo. Bom? Então vamos lá. Vamos nessa, meninas. E daí, professor, continua. Então quer dizer que agora vamos passar para... Já que saímos exatamente, estamos caminhando para sair do sistema nervoso central, vamos entrar agora nos chamados nervos cranianos? Vamos. Eu só vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou adiantar um pouco mais o assunto, depois eu vou discutir com vocês prova, tirar dúvida de vocês de trabalho, eu vi que vocês estão com algumas dúvidas do que está acontecendo lá com o sistema, tá? Eu vou falar isso para vocês, só para esclarecer, vocês ficarem mais calmos, vocês estão uma ansiedade, o sistema límbico aí está tomando conta de vocês sem necessidade. Mas eu vou dar essa acalmada em vocês e aí depois eu libero aí vocês aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu só adiantar mais um pouquinho. Porque vocês todos, eu acabo mantendo as turmas andando mais ou menos parecidas, né? Então, quando vocês não perguntam, eu vou falando. Se deixar, eu acabo e vou entrar em sistema nervoso periférico. E não quero fazer isso agora, tá? Agora não é interessante isso. Mas vamos lá. Vamos continuar, meninas. Então, como é o sistema nervoso periférico, eu falo em relação exatamente a eventos farmacológicos. Eu vou falar depois. Então, falando agora, exatamente caminhando para isso aí, a gente tem que chegar à medula espinhal. Nessa medula espinhal, tá bom? Você vai ter saída exatamente de alguns aspectos. Espera aí, tá faltando uma coisa aqui. Só um minutinho, meninas. Como eu te falei, tudo é slide. Slide é uma coisa. Eu vou ter uma coisa aqui que tá faltando. Professor é fogo, sente falta das coisas. Ah, meu Deus do céu, cadê você? Espera aí. Mas eu deixo ir falando com isso enquanto isso, falando essas questões. O chamado exatamente eventos associados com esse corpo fazem com que você tenha o quê? Um prolongamento. O prolongamento exatamente é o sistema espinhal, exatamente a espinha, né? O espinal, como queiram. Esses eventos que estão aí, tá? Que eu vou mostrar para vocês, eles acabam sendo pontos de saída para os nervos. Então, os nervos, pensa o seguinte, você tem uma central telefônica, vamos ser um pouquinho mais antigos aí. Tem lá uma telefonista. Essa telefonista vai distribuindo exatamente para os ramais. Quem é essa telefonista? Seria exatamente essa medula espinhal, como queiram. Essa estrutura, tá? Ela faz com que você tenha exatamente o quê? Eventos de... Aqui está. Exatamente, eventos de controle bastante importantes e que nos dão exatamente o quê? Deixa eu voltar para cá. Uma transferência de informações. Eu vou te dizer sempre o seguinte, ela acaba sendo um local em que você tem uma via de mão dupla. Uma via da qual traz muita coisa do teu corpo, de experiências dos corpúsculos sensoriais, tá bom? Ao redor do seu corpo, os milhares que você tem, eventos viscerais, ou seja, aquela história toda que eu falei de órgãos, de glândulas, temos aí glândulas aí, musculatura lisa, né? A musculatura que é independente da tua vontade, como eu descrevi, a questão do útero, o sistema digestivo, ele faz com que você tenha esse vai e volta. E você tem esses pontos que estão aqui, obviamente, associados como pontos de encontro.
tá? Aqui é só uma citação, você não tem que sair gravando isso aí, porque daqui a pouco, você grava, 10 minutos depois já esqueceu. Tá? Para mim não adianta você fazer esse tipo de decoreba. Mas adianta uma coisa, você entender que a medula espinhal, tá? É um processo em que você tem uma estrutura na qual parte essas bases, exatamente essas bases de encontro. E isso exatamente vai interligar exatamente com os chamados nervos cranianos, com os outros eventos que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu só acolher alguém que está chegando aqui. Espera aí. Tamires, pronto, senhorita Tamires. Deixa eu botar aqui ela para cá. Então, isso tudo, meninos, vai ser bastante importante por esse motivo. Vou voltar para aqui para o meu slidezinho. Só um minuto. Aqui, peraí, deixa eu voltar para cá. Pronto. Tenho que complementar, interagir com vocês. Vocês vão ter aqui, peraí. Pronto. Vocês vão ter, a partir daquela medula espinhal, tá, diversos contatos com vários locais. São os famosos, exatamente o quê? 12 pares cranianos. Tá? São 12 pares, exatamente, de nervos, os quais vão exatamente ir para onde? Vários locais em relação ao próprio sistema em si. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Alguns controlando, alguns vamos começar lá por cima, vou falar de alguns deles, tá? E isso, às vezes, é importante a gente lembrar disso, porque, como eu te disse, lembre-se sempre de uma coisa, vocês, psicólogos, muitas vezes, certas informações vão estar espelhadas exatamente no comportamento somático do corpo de vocês. Então, repara uma coisa aqui que eu vou começar a mostrar para vocês. Por exemplo, você tem lá o par 1, o nervo 1, que é exatamente associado o quê? Com o olfato, e o nervo, vamos dizer assim, do 2, com o quê? Com o sistema óptico, e ter o sistema aqui, cadê o 3, com os trigêmeos, tá bom? Que estão exatamente com a musculatura. Isso tudo te dá uma expressão facial. Isso tudo exatamente vai fazer quando você olhar o indivíduo, você vê exatamente que ele tem uma expressão facial. Às vezes tensa, às vezes um pouco mais relaxada, mas são eventos exatamente associados por quê? O sistema nervoso. Se está associado ao sistema nervoso, está associado exatamente à questão dessa própria medula espinhal, crianças, o que vai acontecer? Você vai ter uma interatividade, de novo, entre cérebro e corpo. O corpo, aquela velha, quase clichê palavra, os olhos são espelhos da alma, o corpo reflete sua mente. Isso é muito sério, isso é muita verdade, tá? Parece clichê, parece frase de efeito, mas não é. Isso exatamente representa, e como eu falei, vocês são bons nessa ótica, interpretar isso. O cara não precisa nem abrir a boca. Você olha a expressão dele, assim, tá alguma coisa aí, tem algo diferente. Ele não está em homeostase, vamos chamar assim. Algo exatamente abalou. Existem outras coisas que vão estar associadas? Existem. Então, se a gente olhar e vai percebendo os outros pares, por exemplo, olha o 10º par craniano que eu falei para vocês aqui, eu passando exatamente aqui o cursor. Você tem exatamente o quê? A associação com várias estruturas principais do corpo, tanto que ele é bem interno, repara. Aqui você está vendo aqui o cérebro, aquelas regiões exatamente do que? Mesencéfalo, ponte, bulbo e a medula. E esses também são bem próximos a essa estrutura, tá? Vou mostrar depois isso para vocês, depois no modelo virtual dos computadores. Vocês vão ver que isso aqui é de onde saem os nervos, tá? E tem essa interatividade com pontos principais, principalmente o 10º par. Ele está associado com quem? Coração, pulmão, sistema digestivo. Por isso que, às vezes, o impacto emocional faz com que você acabe tendo o quê? Uma neurotransmissão que afeta vários órgãos vitais. Tem outras coisas? Tem. Você vai ter, certamente, o quê? Questões do sistema de deglutição. Eu posso alterar lá com o 7º par craniano a questão do quê? Da sua alimentação, mastigação. Você tem o 7º, que atua exatamente nos nervos faciais. Lembra a questão emocional? De repente, a adrenalina sendo descarregada, ou então o cortisol, né? Devido à tensão nesse sistema nervoso. Olha quantos nervos eu reflito, principalmente na região do rosto, né? Trigêmeo, nervo facial. Ou seja, a expressão facial vai ser muito espelho do que está acontecendo com esse cérebro. E por aí vai. Então, tudo isso aí, perdão,
faz com que você tenha esses nervos aí acessando exatamente essa conexão com o tronco cefálico, que a gente está saindo aí falando. Aí você tem essas exceções, continuamos lá. Olfatório e o óptico. Tá? O óptico, porque o óptico tem exatamente um ponto especial com o diencéfalo. É aquele parte lá que eu falei do mesencéfalo. Tá? Mas as expressões, porque eu falo ali do... Aqui, deixa eu só esclarecer uma coisa. Porque você fala, a pessoa não faz o controle, mas aqui é o nervo óptico para quê? Para a estrutura muscular que você tem. Porque o olho, ele está dentro exatamente o que? Da órbita, né? Dentro no crânio, mas você tem uma série de feixes musculares. Então ele fala exatamente isso. Esse controle do segundo par craniano é para isso. E aqui ele fala exatamente da visão. Então lembre-se que o diencéfalo está exatamente com a questão da visão. Ele cuida do sentido visão, tá? Exatamente do evento visão. E, é claro, ele faz esse controle. Mas os demais, o que eu estou falando exatamente o nervo craniano, é da musculatura. Então, de repente, se o indivíduo pisca demais, se de repente ele tem a questão dos olhos um pouco mais do que aquele olho um pouco mais arregalado, né? Aquilo ali exatamente é dado para esses nervos aí em função disso. Mas o que ele fala da exceção, tá? Para o óptico, exatamente a questão do evento visão, tá? Da questão do órgão do sentido, tá? Exatamente do termo vamos dizer, da captação sensorial. É isso que ele fala, tá bom? É essa a diferença. Um controla a musculatura e o outro não. Tudo isso, partes mais internas, tudo isso associado, obviamente, a isso aí, tá? Então, isso faz com que esses 12 pares cranianos acabem o quê? Ligando, interagindo, aqui de novo o nosso cérebro é exatamente para se despedir dele daqui a pouco. Você tem lá, despedir entre aspas, né? Agora eu vou mostrar os braços dele. Estou mostrando o corpo e daqui a pouco a gente vai mostrar esse braço. Quem vai ser esse braço? É o sistema nervoso periférico. Ele é a estrutura de ação, assim propriamente dita, que ele vai direto na estrutura dos órgãos, em função disso aí. Só um minuto. Até aproveitando que já está aqui, até vale como revisão mesmo. Nós temos aqui o cérebro como maior estrutura do encéfalo. Quando pedi para descrever, inclusive alguns de vocês falharam um pouco até lá, fazendo um comentário, já aproveitando que a estrutura está aqui, aí vocês falharam em me descrever para mim o sistema nervoso central. Tá? O central é composto, concordo com vocês, exatamente pelo quê? Encéfalo e, é claro, medula espinhal. Porém, o encéfalo é subdividido. Alguns lembraram, outros não lembraram, botaram nada de subdivisão. Lembre-se que o cérebro é a maior estrutura dele. Aquele bem volumoso. Tá? Vai na cara aqui. Vou aproveitar esse desenho exatamente já para gravar essa revisão para vocês. Você vai ter as regiões de córtex aqui, todas elas associadas exatamente com diversas questões, destacando somato sensorial, que é exatamente vocês vão ver lá mais colorido nos outros slides, nos outros eventos, né? Que liga com essas partes exatamente mais internas aqui, ou seja, eu faço uma ligação via corpo caloso, com essa estrutura branca, e aqui em cima, aqui perto, você vai ter o giro do cíngulo, tá? Constituindo exatamente a primeira parte do sistema límbico. Então, antes de chegar lá, lembre-se que esse cérebro, com as suas várias regiões corticais, vão alimentar, vão captar informações para isso aqui. Então, tudo isso está associado com o quê? Órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, a questão do evento exatamente associado também com tato, corpúsculos, que depois nós vamos falar dele, pós-prova, que são exatamente os eventos do sistema nervoso periférico, Meissner, Patini, Krauser, que são exatamente a questão de quê? De pressão mais leve, pressão mais intensa, tudo isso a gente vai comentar sobre isso, crianças. Isso tudo vai fazer com que interaja com as partes mais internas. Por quê? Os dois hemisférios que você possui, o direito e o esquerdo, que você está vendo aqui é uma lateralidade, tá? É como se eu tivesse lá, é como se eu tirasse um dos hemisférios, arrancasse ele daí e tivesse exatamente apenas a questão do quê? Do cérebro. Então, você está vendo um dos hemisférios apenas. E aprofundando, o que você vai ter? Vai ter o giro do cíngulo, que vai estar aqui representando o sistema límbico, mais hipocampo, mais a questão da amígdala, tá? Que, apesar de ter comentado pouco, ela muito tem a ver com emoções muito fortes, primitivas. É só você lembrar daquela história do Phineas Gage, né? Com aquela barra de ferro que atravessou lá a cabeça dele e acabou afetando várias dessas regiões, principalmente porque a barra, quando passou aqui, ela acabou comprometendo sistemas de interação também com o córtex, ou seja, próximo àquele senso de organização. Por isso que o indivíduo ficou o quê? Simplesmente impulsivo
em função disso aí, porque se destruiu várias dessas regiões, e o sistema límbico tomou conta. Isso até agora, vamos dizer assim, a ideia do Phineas Gage, que aconteceu com ele lá por idos de 1800, no século XIX, é muito comprovada agora com essa estrutura de desenvolvimento do frontal, que eu estava falando do início. O frontal te dá esse senso de organização. O frontal consegue exatamente fazer com que você tenha o quê? Essa questão de organização, não apenas no sentido de organização espacial de uma mesa, mas organização com o tempo dos seus compromissos, suas coisas. Então você consegue ter isso pelo frontal, mas o frontal está sempre ativo até um certo ponto. O problema é que com o desenvolvimento, com o estímulo exatamente dessa região anterior aqui na nossa cabeça, nós estamos o quê? Rompendo essas barreiras de controle e jogando todas para dentro do sistema límbico. E aí que vem aquele pequenino problema que eu falei para vocês. Às vezes a emoção toma conta, as emoções primordiais tomam conta, então você fica exatamente cego diante de situações. Então, eu diria assim, você também, a famosa história que eu acabei de exemplificar para vocês, do travar. O travar vem disso aí. Você trava emocionalmente, você trava exatamente em função dessa questão. Então, isso é bastante importante ser vamos dizer assim, ser falado, tá? Mencionado. Porque isso vai te legar para onde? Para as regiões exatamente que eu expliquei para vocês, do tálamo, que está um pouquinho mais aqui, e o hipotálamo. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, equilíbrio hídrico, controle da ingestão, isso tudo exatamente são o quê? Eventos que vão estar associados com o quê? Com regiões que vão produzir hormônios, né? Para tal da hipófise, a parte posterior, lembra do ADH, que eu falei, hormônio antidiurético? Ele vai ser armazenado aqui. Ele é produzido no hipotálamo e jogado aqui na parte, o que? Posterior. E a parte anterior vai produzir hormônios, como eu expliquei a vocês. Vários hormônios que podem ser afetados por quê? Questões emocionais, eventos exatamente químicos, como noradrenalina, eventos corticoidais lá dos rins. Lembra que os rins estão lá embaixo, lá na região, exatamente na cavidade abdominal, e você tem exatamente os rins, onde nesses rins e acima dele tem uma glândula chamada de suprarrenal. A suprarrenal vai cuidar exatamente disso aí, desse evento tão importante que você tem associado com o corpo. Outra coisa, você estende exatamente também esse controle, não só para a hipófise, como também a chamada glândula pineal, que está aqui perto também. Então, ela vai te dar esse controle referente ao quê? A produção de melatonina, que é seu sono, e a gente continua a descer. Foi para onde? Exatamente o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, como vocês estão vendo aqui, mesencéfalo um pouco mais acima, ponte e bulbo. Tudo isso com diversos controles que nós falamos. Frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial, várias delas, e culminando agora exatamente com o tronco cefálico, onde os 12 pares cranianos estão chegando aqui, estabelecendo todo aquele controle que a gente viu. Sem contar ainda, que eu quase esqueci do coitado que está aqui do ladinho, e é muito importante, o senhor cerebelo. Cerebelo, sempre lembre disso. É o controle espacial. Ele que, por exemplo, só você lembrar, você está caminhando pela rua, não dá uma trombada em alguém, sai empurrando o pessoal, é claro, não, digamos assim, voluntariamente, exatamente por isso. Porque ele tem uma noção de espaço, distâncias, frente, trás, lados, noção espacial, ele prevê movimentos. Tá? Por isso que ele é tão sensível, ele prevê movimentos. Ah, professor, mas aquelas crianças que são exatamente meio desorganizadas, às vezes batem umas nas outras. Pois é, mas aquele é treinamento. É só você orientar, só você dar exatamente o condicionamento adequado, que ela passa a ter esse senso aí de aprendizagem. Então, com isso, lembrem sempre que o sistema nervoso central está ávido para aprender. Está ávido exatamente para ter o quê? Exatamente essas diversas informações essenciais, obviamente, para a nossa vida e para que a gente possa, obviamente, vivenciar tudo isso aí. Tudo certo, meninas? Alguma coisa em especial do central que vocês queiram me perguntar disso tudo que eu falei, que a gente vem conversando, algo que não está claro na cabeça de vocês? Pode perguntar. Mas para perguntar é aquela famosa história. Tem que estudar, meninos. Não adianta, não deixe esse troço para cima da hora, não. Que já viram que tem muita coisa. Então é hora de vocês exatamente se organizarem e exatamente, já, se não olhou, vai olhar as aulas, vai olhar meus slides, vai olhar o material. Está tudo lá postado. Então dá uma olhadinha em tudo isso. Não se desorganiza. Outra coisa, nossa prova vai exatamente até medula espinhal, tá? Até medula espinhal,
exatamente o último assunto que eu falei, nós vamos aí ter nossa provinha associada a isso. Então, vai olhar o material, repassa tudo, vê aquela parte histórica, tudo aquilo ali, vê aquilo com calma, pega os principais eventos, dá uma estudada aqui para não ficar perdido depois arrancando os cabelos no dia da prova, tá bom? Deixa eu só terminar mais uma coisinha aqui e a gente já para. E sobre o ponto de vista exatamente fisiológico, tem uma coisa bastante importante que eu já quero que vocês levem, até aproveitando exatamente que a gente vai estar terminando, e daqui a pouco eu estou falando de química, mais lá para frente, não hoje, hoje eu prefiro não falar disso, vamos deixar para pós-prova. Os eventos exatamente chamados de somático, que o tempo todo eu estou falando, somático é teu corpo, soma é corpo aqui, tá? Então, sempre você vai ter as chamadas vias aferentes e eferentes, tanto para o somático como para o autônomo. É o que eu disse para vocês, sistema nervoso autônomo, sistema visceral, vísceras, né? Órgãos, né? Aqui, ó, musculatura lisa, lembra lá do útero, exatamente do sistema digestivo, com o tubo digestivo, o estômago, isso é a víscera. Cardíaco, sistema cardíaco, que sofre influência do sistema nervoso autônomo, que nós vamos ver mais detalhes depois, e as glândulas de uma maneira geral. Tanto vale aí falar para exócrina como endócrina, tá? Primeiro ponto, esses dois nomes, nós comentamos sobre eles, mas nunca esqueça disso. Aferente. O que o aferente é? Essa via aferente é o que leva, por exemplo, a questão das informações dos receptores, dos eventos, o quê? Chamados aí de exatamente eventos dos órgãos de sentido, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato, para onde? Para o cérebro. E ele interpreta. Ele exatamente faz com que haja o quê? Uma interação. E essa interação para processamento dessa informação é te devolvido. Você não nota isso, porque isso é muito rápido. Entre você, de repente, você fala comigo e eu te respondo. O cérebro faz isso aí em pouquíssimos segundos. Então, eu te devolvo através do quê? As chamadas vias eferentes. Então, fica sempre fácil você lembrar o seguinte: a via aferente, tanto para o somático como para o sistema nervoso autônomo, a via aferente é chamado de sensitivo. É tipo, por exemplo, você chegar agora, você está com a sua mão em cima da mesa e você pega forte na sua mão. Você apertando ela, você vai sentir o quê? A pressão da sua outra mão. Então, exatamente, você só percebe isso por causa dos receptores. Então, o sensitivo te ajuda com isso, tá? E você devolve o quê? Vamos dizer que você esteja com alguma coisa quente na outra e encosta na sua mão. Você retira a mão. Você tem uma ação motora, movimento. Então, sempre o eferente está associado com movimento, ações, tá? Por isso você está vendo aqui, ó, no somático, musculatura esquelética, que é a que você controla, tá bom? São mais de 200 músculos esqueléticos que trabalham isolados ou trabalham exatamente associados, tá bom? E eles exatamente vão te ajudar com isso aí. E outro evento que você tem, que também é bastante importante, é a questão do eferente como motor. Isso para o sistema nervoso autônomo. Aí você vai ter músculos e eventos viscerais, de órgãos, que são totalmente independentes da sua vontade. Vocês vão ver como isso acontece. Inclusive, eles respondem em, vamos dizer, níveis diferentes. Níveis diferentes é o seguinte: quando você tem, às vezes, a depender do tipo de estímulo, emoção que possa acontecer, você pode ter um aumento da atividade, mas você pode ter o dobro dessa atividade em função exatamente frente ao que é as situações. Isso é a resposta do corpo. Quem cuida disso? Sistema nervoso autônomo. Foge totalmente da sua vontade. Isso aqui é totalmente independente dos eventos dos quais você, às vezes, mas eu vou me controlar. Às vezes, se controlar em função do seu cérebro, e até em função disso que eu contei, que o frontal está perdendo um pouco esse controle quando acontece exatamente estágios emocionais, é tão impactante, é tão, às vezes, voltando a usar o termo de novo popular, travar, é tão intenso que você fica sem controle. Você perde, às vezes, está numa apresentação, perde as palavras, acha que perdeu as palavras, não está conseguindo nem enxergar lá os seus slides. Isso é o famoso evento travar, esse evento que exatamente que pode ser controlado através do foco, né? Através do estudo, se preparar, são coisas que exatamente às vezes acontecem. Mas às vezes até com preparação, às vezes a onda emocional é tão forte que às vezes isso não é o suficiente para que isso ocorra. Perguntas, alguma coisa, crianças? Alguma coisa que vocês queiram aí conversar, falar? Peraí que sumiu tudo aqui, vamos lá.
Só um minutinho. Meninos, estão aí? Acordados? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Eu acho que tá bom a gente ficar por aqui, tá? Porque, como vocês vai até tronco encefálico, tá? Perdão, até medula espinhal. Então, vai até medula espinhal e E pronto. o nosso assunto vai ser até medula espinhal, não é isso? Isso, fechado, até medula espinhal, tá bom? Praticamente tronco encefálico, né? Porque medula Sim. espinhal é quase um prolongamento, então, viu um, viu o outro. Então, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, alguns de vocês me escreveram, tá bom? Então, eu tava puxando a orelha de alguns, que alguns estão me mandando e-mails pro meu e-mail pessoal. Não manda para lá. Né? Professor, eu tenho uma justificativa para isso. Mira, peraí, deixa eu falar. Mira, Eu mandei e-mail, eu mandei e-mail pro senhor porque eu recebi um e-mail da resposta, entendeu? Da minha atividade. Aí eu só respondi, entendeu? Tá. Como é que é Mira, isso? controla o sistema límbico. Calma, deixa eu falar. Não tô falando de você especificamente, não. Tô falando dos meus alunos. Não foi você só, não. Foi a faculdade inteira. Tô falando isso para todos os alunos. Segura aí. Peraí que você vai escutar e vai entender. E por que eu tô falando isso? É porque eu não tô perturbando você. Ah, não pode mandar, não quer conversar, tá lá no pedestal, não tem nada disso. Nada disso. É proteger vocês, meninos. Vocês têm que ter o hábito de sempre escrever por e-mail institucional. Eu já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo. Lembre-se sempre que o e-mail institucional, por exemplo, no caso específico do Marcos, tá? Não, os outros professores eu não sei. Mas o marcos.abraão@croto.com.br, caso haja alguma coisa, não vai haver nada, vai ficar tudo tranquilo, light, como tá. Ótimo. Mas caso aconteça alguma coisa, o e-mail institucional te protege. Esse que eu quero chegar. Em todos os aspectos, em todos os níveis que você pensar aí agora. E por que isso é interessante? Porque uma interação minha, exatamente, não é o e-mail particular, ele acaba sendo particular. E a ideia não é essa, tá? Eu gosto de vocês, mas obviamente existe uma interação, uma relação professor-aluno. E isso, às vezes, para certas situações, inclusive acadêmicas, justificativas com o coordenador, com as centrais de dentro da instituição, é bacana que seja em meio institucional. É tipo assim, eu escrevi pro professor, tá lá no Marcos Ponta Abraão, e ele não me deu retorno, me ligou, esqueceu, me contactou em 2023, algo do gênero. Então, com isso, é a mesma coisa. Então, é só para salvaguardar vocês. Não é só para neuronatum, não. Mas para quem ainda tem mais um percurso aí na faculdade, proteger vocês. Lembre sempre disso, tá? É por isso. Não é especificamente senhorita Almira, não. Estou falando de você, não, Almira. Estou falando para todos os estudantes. É um hábito que é natural que vocês têm que ter. Eu gosto de conversar com vocês. Fique tranquilo. Mas, lembre-se, tem que ser institucional. Crie esse hábito com vocês. Tá bom? Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, que é exatamente esses e-mails geraram exatamente em função do quê? De dúvidas em relação ao trabalho. O trabalho é o seguinte: alguns já receberam, outros não, que exatamente é a questão do sistema. Toda vez que você responde o Google Forms, tá? Quando são questionários, e vocês vão notar isso, e já adianto para vocês, a prova é objetiva, não vamos botar a questão aberta dessa vez, não está previsto. A prova será objetiva, você vai receber logo. Não, vou tirar esse cacuete. Você receberá automaticamente a resposta já das suas notas. Ou seja, quando você me entregar o formulário do Google Forms, que a prova vai ser via Google Forms, você receberá a sua nota. Mas o que aconteceu com o questionário da nossa atividade? A questão é que tem uma questão aberta ali. E eu ainda não lancei a nota. É isso que eu quero falar para vocês. Ah, professor, mas eu recebi o ponto, não está lá, não caiu isso, mas eu fiz aquilo. Não, calma. Eu não lancei a nota. O que você recebeu é apenas um comunicado do Google Forms. Vai ser igualzinho quando acontecer quando você preencher sua prova. Mas só que a sua prova vai estar a tua nota real. Porque exatamente a pontuação da sua prova, tá? Vai estar exatamente refletida o quê? O que você fez. Como eu disse, a prova é toda objetiva. Tudo bem, marcou, marcou certo. Não marcou, ele também vai te dizer exatamente quanto você tirou. Ponto. Então a prova vai ser mais fácil. No caso do formulário, ainda falta exatamente as questões abertas, tá bom? Que eu vou corrigir e tudo isso está na minha planilha. Só que a planilha, ela vai ser alimentada ainda com os valores que eu vou colocar nas abertas. E eu ainda não fiz isso. Pronto. Isso depois, aí sim, a postagem no AVA, a nota que você vê lá, seus 2.000 pontos lá, tudo lá bacana que você conseguiu, bacana, ótimo, aquilo é o real. Ou então, obviamente, seus 1.000 e pouco, ótimo, bacana. E é claro, quem tirar menos de 1.000
certamente pegarei meus pontos de volta também. Será editado. Isso aí também é certo. Lembre-se que os 1.000 que eu exatamente coloquei no sistema para vocês são aqueles 1.000 que eu disse que eu estava apenas o quê? Equilibrando. Porque você também escutou outros professores falar assim, professor, pessoal, vou dar aqui 200 pontos. Mas 200, 1.000, 1.500, tanto faz. Se você não tirar, a gente pega de volta. Está no mesmo, no final das contas. Então, com isso, aqueles 1.000 pontos estão ali. Professor, mas eu tirei 1.800. Sem problemas. O que você vai ver no sistema? Aí deixa eu te explicar. Você vai ver os 1.000 pontos, vamos dizer que você tirou hipoteticamente 1.800. Você vai ter, tipo, lá, uma segunda parcial com os outros 800. Vão estar lá. O que você vai ter? Só somar a primeira, parcial 1, parcial 2, vai dar seus 1.800. Então, aquele somatório, alguns tiveram, eu já fiz direto, eu já botei logo todos os pontos numa única atividade. Mas se tiver 2, é só somar os 2, que vai dar a pontuação real, constando exatamente a atividade aberta, e aí pronto. Esse seria exatamente a pontuação da sua atividade. Primeira parte, até aí. Entenderam agora o que está acontecendo lá no AVA? Não lancei nada. Não foi lançado nada. Vocês só estão tendo uma visão do parcial por causa do Forbes. O Forbes te dá essa informação. Tá claro isso, estudante? Claro, professor. Sim, Tá professor. claro. Melhorou agora? Acalmou? Melhorou. Porque o Professor... sistema límbico aí estava rindo de vocês. Eu juro para você. Eu li aqueles e-mails, mas, nossa senhora, mas que meninos agitados. E por mais que eu explique, tá tudo lá em ebulição. As endorfinas. Casquinha por nota, né, professor? Diga aí, a gente é casquinha por nota, né? Já, Rapaz. Quando eu falo que vocês só mudam, eu passei, já tem mais de 2.000 alunos aí que 2.000 mais de alunos aí nesses 10 anos, eu falo que só muda o CPF, mas os estímulos são os mesmos. É verdade. Vamos lá, primeira parte resolvida, tudo bem na cabecinha de vocês agora? Tudo mais calmo? Então, acho que sim. Nas próximas horas, já vou estar logo publicando isso, não se preocupa não, acredito daqui para sexta-feira, que eu também estou fazendo provas, outras coisas, e aí eu já estou lançando logo isso e a gente resolve a nossa primeira parte. Segunda parte, prova. Qual é a tarefa de vocês? Aí isso é importante. Vocês não deixem e tratem de aparecer aqui no horário. Agora eu não estou falando nada. Não vem com história de link que está não sei aonde, não sei aonde. Eu quero vocês nessa sala às 8 da manhã. Ponto. Vocês vão ter direito a fazer prova de 8 até meio-dia. 9, 11, 10, meio-dia. 4 horas. Vocês vão ter que fazer essa prova. Eu acho que é tempo suficiente para questões de múltipla escolha. Tá bom? Então, eu vou dar esse tempo para vocês. Depois desse tempo, o que acontece? Fecha o formulário, encerrou a primeira avaliação. Então, com isso, estejam aqui. E por que é importante estar aqui, professor? Porque, primeiro ponto, não publicarei, não colocarei a prova no AVA. Tipo, por exemplo, tem gente que gosta de usar o AVA. Tem lá a parte de formulários. Tipo, você tem lá exatamente a questão da colocação de links, você tem uma parte toda da prova do AVA. Você já deve ter feito ela, acredito eu. Mas aquilo ali, tá? Em função de instabilidades, às vezes entrou, não entrou, meu AVA não está abrindo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E começar de novo as endorfinas subirem, o que eu faço? Jogo vocês para o Google Forms. Então, o que vai acontecer? No dia, às 8 da manhã, vocês vão estar aqui e eu vou falar onde vai estar lá. Encontro tal, não sei onde, vai estar o link da prova. Vai estar bem nítido isso. Prova, avaliação oficial 1, algo do gênero, de neuroanatofisiologia, professor Marcos Abrão. Bem nítido. E aí você fala, você, gente boa, te baixa aquele... Aí que eu falo que de vez em quando eu umas coisas na cabeça de vocês, que eu acho engraçadas. Baixa o espírito de São Francisco de Assis e você fala, não, eu vou ser legal, vou passar lá e vou entregar meu link para 20 pessoas. Não faça isso. Na hora que vocês chegarem aqui, vocês entram com o link que vocês conseguiram. Bacana. Mas vamos dizer que Dona Joaquina veio para cá, entrou na minha aula e simplesmente, quando pegou o link, não conseguiu entrar no AVA, porque no AVA é que vai estar o link para vocês clicarem e abrirem a prova. A prova vai abrir igual o Google Forms. Bacana. Mas só que ela não conseguiu. Ela volta para cá, Dona Joaquina, e fala, professor Marcos, aconteceu o seguinte, tentei entrar no AVA, o AVA não abriu, está congestionado, que é normal, meninos, vocês sabem disso, já são terceiro semestre, vocês sabem disso, que isso pode acontecer, congestionamento, e simplesmente não tem cristão que abra aquele AVA. O que eu vou fazer? Aí você fala, não vou fazer prova. Vai fazer prova sim, por isso você volta para cá. Você volta para cá e eu falo assim, Dona Joaquina,
Você vai me passar um e-mail agora para marcos.abraão@croton.com.br. É o institucional, de novo, é o institucional. Não vai me passar e-mail para o Bioer, que eu não vou nem olhar para meu e-mail pessoal. Por favor, passa para o institucional e eu, com esse e-mail institucional que você me passou, eu te respondo. Dona Joaquina, segue seu link. Eu te devolvo a resposta com o link da prova. Ah, professor, você vai me dar o seu link? Você vai ter esse trabalho de pegar o link da sua prova e mandar para mim? Vou sim, vou fazer isso. Então, e os outros 20 que eu ia ajudar? Você não vai ajudar. Os outros 20 vão voltar para cá. Eles voltam para aqui, cada um deles vai fazer isso. Professor, você vai passar 20 e-mails, não tem problema. 20 ou 50, tanto faz. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Para mim, tanto faz. Vai demorar, às vezes demora um pouquinho, 2 minutos, 3 minutos, mas nada que interfira no seu tempo de prova. Ah, professor, eu perdi 5 minutos da minha prova. Você vai me dar... Não se preocupe, você vai usar esse, pode estar certo. Vai sobrar tempo. Essas 4 horas você não vai usar ela toda. Estou te dando um excesso, uma gordura bem obesa, essa prova. Você tem bastante tempo e ficar tranquilo fazendo sua provinha. Fui claro no que eu estou falando, porque lembre de uma coisa. Fiquei com dúvida. Certo, só um minuto que a gente tira. Lembrem-se que vocês fizeram o teste, tá bom? Fizeram o trabalho. O trabalho foi dado dessa maneira, não foi à toa, tá? Tudo tem um motivo quando eu faço. Exatamente, vocês treinaram, testaram como é uma prova. Minha prova é aquilo ali. As questões, se vai ser múltipla escolha, se vai ser múltipla assertiva, ainda não sei, não montei. Mas o modelo de prova é aquilo ali. Testou, fizeram, o formulário chegou, tanto que os pontos voltaram para vocês, então tá tudo certo. Vocês aprenderam como faz uma prova com o Marcos. Seria isso. Fala, Almira, qual a sua dúvida enquanto eu bebo água? Eu não entendi. No caso, a gente vai entrar aqui e aí, um por um, o senhor vai mandar e-mail? Não entendi direito. Não falei isso. Parou. Eu disse que você vem para cá, conversa comigo e vamos dizer que eu falo que está lá no encontro 380. Lá no encontro 380, você vai entrar lá e vai dizer, opa, tá aqui, ó, avaliação, vai estar lá escrito. Avaliação oficial 1, professor Marcos Abraão, neuroanátomo fisiologia. Vai clicar lá no encontro 380. Abriu a prova para você. Igual o link do Google Forms. Mas pode ser que alguém de vocês, ao entrar, ou melhor, não consegue nem entrar no AVA. O AVA travou para vocês. Porque você sabe que isso é uma coisa quase personalizada, o AVA, né? Para alguns entra fácil, para outros não entra, outros estão lá não sei aonde. Não acontece. Se tiver algum problema ao exatamente acessar aquele link, ou não simplesmente não ver nenhum link, não consegui entrar no AVA, professor. Não achei, com isso, por consequência, não achei seu link. O que você vai fazer? Vai voltar para cá, porque eu vou estar aqui o tempo todo nessa sala, tá? Então, geralmente, é crítico a primeira hora. Primeiro 1 hora e meia, a gente se acerta nisso aí. Depois, tudo segue normalmente. Então, eu vou estar aqui ou com a câmera fechada, com o microfone, mas vou estar aqui por perto. Que aí depois você chega, professor, consegui abrir. Não consegui abrir. Vou agora, então, precisar do seu e-mail. O que você vai fazer? Você vai escrever para mim, caso você não consiga entrar no AVA, você exatamente vem para cá, que eu te passo o e-mail, você já sabe, e me solicita esse link. Na hora que você me solicitar esse link via e-mail, e eu disse cada um de vocês. No meu exemplo aqui, como estou vendo 2, 4, 6, 8, 10, hipoteticamente, 10 e-mails vão ter que existir. Se for necessário. Se não for necessário, abriu a professor, achei lá o link da sua prova. Vai fazer sua prova e toca o barco. Entendeu agora, Almira? Entendi, professor. Só mais uma dúvida, só para finalizar. No caso, o senhor falou logo no começo do semestre que a sua prova, né, ela seria. O aluno não conseguiria votar uma questão e outra. Porque às vezes eu faço isso normalmente, porque às vezes eu tenho dúvida Se para não pegar. fizesse o quê? Não, o senhor eu falou que falei não. isso. Que a Isso eu prova não não, falei de que não jeito. ia deixar a prova votar, ir e votar. Tentativa única. Esse é o único detalhe dela. Múltipla escolha vai ser tentativa única. Quer fazer a prova assim? Eu tô falando da aba. Almira, deixa eu falar, Almira. Não fica falando junto, senão embola. Me perdoe. Tem que ser um por cada vez. Tentativa única. Ah, professor, então eu quero fazer um rascunho. Faça, tá tudo bem. Bote a folhinha no seu papel do lado. Você não precisa marcar direto na prova.
leia e faça. Você tem 4 horas para isso. Então, no máximo, vai ser 10, 12 questões. 10, 12 questões em 4 horas fica bastante tempo. Dá para você fazer um rascunho, pega um papelzinho, bota do seu lado e faça isso. Porque a prova, aí sair também eu não mudo. É tentativa única. Fez, segue. Fez, segue. Não tem como voltar. Não dá. Isso eu não vou ceder. Isso aí eu faço desde que... É mais velho comigo do que andar para frente, você tem uma ideia. Isso aí. Professor, eu te fazer uma pergunta. É Maria. Só um minutinho, Maria, deixa eu só ver se a Almira entendeu o que eu estou falando, porque eu não falei essa história, tem 2 tentativas. Jamais falei Não, isso. não falei de tentativa, não, Ah, professor. Não foi isso que eu falei, não. Eu tô falando de aba. Tipo assim, eu vou pra questão 1, e aí depois eu não tô sabendo fazer a questão 1. Pra não perder tempo na questão 1, eu vou pra questão 2. Eu tinha entendido que não poderia voltar pra questão 1. Foi isso que eu falei, que você falou que a Entendi. tela ia ficar presa, entendeu? Tipo assim, eu vou Uhum. pra questão 1, se eu for pra questão 2, eu não consigo voltar pra questão 1. Lembra que você falou isso? Dizer que é Foi tentativa, isso. eu acho que há uma obrigatoriedade no formulário do Google Forms, sim. Você, para poder de partir de uma questão para outra, você tem que resolver ela, ponto. Tem que resolver sim, o Forms tem essa exigência. Eu acho, tenho quase certeza disso. Só não vou te afirmar porque realmente eu estou um pouquinho na dúvida nisso. Mas eu tenho quase certeza que é isso, tá bom? Fala, Maria, que depois o Zicleca falar, ok? Vamos lá. Na Vai, realidade, uma colocação, professor. Eu não sei se todo mundo teve essa dificuldade, mas a imagem da pergunta da atividade. Eu ouvi Eu falar. fiquei, A história dos neurônios, não foi isso? isso, eu Foi fiquei com nítida? dificuldade. Eu vou evitar aquilo ali. Foi bom o teste. Me falaram disso ontem à noite, Maria. Falaram assim para mim. É porque eu tenho problema de visão, eu disse, me lasquei, mas, desculpa a palavra, mas, então foi, Pois, eu também tenho. Adivinha por que esses óculos aqui? eu fiquei Eu realmente entendi. Não, não, tô sensível a isso aí. Deixa comigo, Maria. Eu vou tentar com evitar, ou se tiver, porque ali eu vou te explicar o que foi, que a questão é meio antiga. Então, o que aconteceu? Eu usei um sistema de JPEG. O que é? É imagem, fotografia. Agora não, a gente tem uma ferramenta que você corta a imagem e eu jogo ela, então ela fica mais nítida. Então, eu vou tentar ver se eu consigo manter essa nitidez, tá? Em função disso aí. Falaram para mim isso ontem à noite. Eu vou Obrigada. tentar evitar isso. Nada, Maria, as ordens. Luz e Cleia, manda aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, é só questão só para fechar a questão de que não vai poder voltar e tal. É porque eu percebi que a prova, ela no Google Forms, ela fica toda lá, né? Então a gente só envia de vez, a gente vai poder fazer as nossas revisões. Então, é porque no AVA a gente tem aquela questão de mudar a página para outra para cair outra questão. Boa, Luz e Cleia. Então, Valeu, adendo. a Obrigado. gente não precisa mandar e voltar, né? Porque o AVA no Google Forms aparece toda a prova. Era só isso. E a questão da imagem também. Bacana, valeu, adendo. Obrigado, Luzicléia. Então, acho que a Luzicléia respondeu até sua dúvida, Almira, talvez de outros que não quiseram falar. É porque você pode, por exemplo, na própria visualização da tela do computador, eu posso enquadrar ela toda, só diminuir a porcentagem. Ou então vou vendo questão a questão. Tipo eu aqui, que não estou enxergando direito, tipo Maria, que está com problema também de visualizar lá. Então, eu posso aumentar e diminuir a questão. Então, dá para fazer isso. Mas aí você teria que fazer realmente um rascunho. Só não clica lá e envia, porque depois que enviar já foi. Tá bom? Obrigado, Zicléia. Seria isso mesmo. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha entendido? Porque também se não entendeu, quando voltar aqui na semana que vem, eu esclareço também isso para vocês. Tá bom? Isso aí não tem problema. Mas lembrem-se, os senhores têm que vir todos para cá. Não me inventa pegar lá da Joaquina, que resolveu ser uma boa samaritana, e passar. Porque eu não te contei o resto que acontece. Porque às vezes acontece. Dona Joaquina faz isso. E passa. Aí daqui a pouco lá o Zezinho vai simplesmente virar para mim e falar assim: professor, eu mandei a prova, não recebi os pontos. Aí eu falo assim: você pegou o link? Você entrou lá? Ah, não, Joaquina passou para mim. Ah, passou, certo, mas eu não recebi sua prova. Eu vou falar assim para você. Com essa cara que eu tô aqui, vou dizer: não recebi sua prova. Se eu não recebi, para mim não fez. Ah, professor, onde é que está o comprovante? Cadê o formulário? Ele volta. Por isso que vocês treinaram fazendo o teste. Então, venham para cá. Não esquece isso, tá bom? Vocês adoram esquecer, como eu falei. Parece que o sistema límbico sobe, a endorfina sobe, a noradrenalina e o cortisol vai lá para a cabeça, e lá se foi o sistema organizacional.
Volta para aqui. Não vai pedir não sei para quem, deixa não sei quem de lado. Cuida de você. Vem para aqui e fala, professor Marcos, não consegui entrar no AVA. Se eu poderia fazer a gentileza de me mandar esse link, eu vou dizer, com toda certeza mandarei para você agora o link. E é isso que eu vou te responder. É nada que 2 minutos a mais na sua vida não atrapalhe. Então não complica o resto se você pode facilitar. Tá bom assim? Mais alguma coisa, meninos? Então, esse silêncio significa que está tudo entendido. Vamos estudar agora. Porque são exatamente 10 horas. Temos excelente tempo agora para aproveitar, mandar... vou trabalhar. Tudo bem. Então vai trabalhar e quando voltar, estudar. Lembre que tem bastante coisa. Desde lá de histórico até agora, minha ponte, obviamente, meu sistema de ponte aí, fechando o sistema nervoso central. Abraços, sintam-se abraçados, sintam-se queridos. E é isso, semana que vem a gente se encontra, meninos. Tu fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Esqueci de falar com vocês todos, sempre eu falo, né? Então, Eliane, Jeane, Laísa, Luzicleia, Maria, Renato, Solane e Tamires. Excelentes estudos. A gente se fala. Obrigado, Obrigada, professor. professor. Tchau, tchau. Bye, bye. Bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente.